Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa terceira oficina da Olimpíada de Língua Portuguesa. Lembrando que o gênero textual é crônica. Hoje nós estudaremos uma crônica de Machado de Assis. Mas antes, nós vamos ler um breve resumo da sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Joaquim Maria Machado de Assis. Filho de um pintor de paredes, mulato e de uma lavadeira, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu pobre, no subúrbio carioca, e tornou-se o mais importante dos escritores brasileiros. Publicou poemas, crônicas, contos e romances em capítulos nos jornais para os quais trabalhou. A vivência nos jornais transformou o garoto de subúrbio num homem da cidade. O grande tema de toda a sua obra foi justamente a vida na cidade, no caso, Rio de Janeiro, na época capital política e cultural do Brasil. As reflexões sobre seu dia a dia e sobre a alma de seus moradores, um verdadeiro historiador do cotidiano. Todos os acontecimentos da cidade mereciam seus escritos. Espetáculos artísticos, disputas políticas, fatos econômicos, relações afetivas, sociais, tudo era registrado por sua pena. Os acontecimentos em si, na verdade, não foram o cerne de seus textos. O que importava era a reflexão profunda que os acontecimentos suscitavam em Machado e o modo como ele conseguia passá-la para os leitores. As crônicas de Machado, escritas ao longo de 40 anos, são sempre atuais. Muitas delas serviram como espaço de denúncia da escravidão e de outras graves questões da época. Embora os conteúdos políticos e sociais estivessem sempre presentes em seus escritos, Machado não lhes dava um tom trágico, como faziam muitos autores seus contemporâneos. Ele refletia sobre esses acontecimentos históricos e provocava os leitores com uma arma literária eficaz, que manejava muito bem a ironia. Embora sua obra fosse reconhecida pelos jornais, editoras de livros e seu público, Machado não conseguia viver de seus escritos. Foi funcionário público como muitos autores radicados no Rio de Janeiro daquela época. Como capital política do país, no tempo em que muitos dos empregados públicos eram de natureza burocrática, de meio expediente, a estrutura do funcionalismo público permitia que os escritores ocupassem parte de seu tempo na produção literária. No caso de Machado, somente no fim da vida, os recursos provenientes de sua obra tornaram suficiente para provê-lo. E aí, Machado de Assis era ou não era importante? E eu esqueci de dizer para vocês, que Machado de Assis nasceu no dia 21 de 6 de 1839, ou seja, ele nasceu lá no século XIX, no Rio de Janeiro. E também morreu no Rio de Janeiro, no dia 29 de 9 de 1908. Antes da leitura do texto, que é Um Caso de Burro, eu peço a vocês que anotem aí no caderno de vocês a opinião de vocês acerca desse título. O que vocês acham que será esse caso de burro? A crônica que nós vamos ler é intitulada Um Caso de Burro, tá bom? Nela vocês vão ver a linguagem que era utilizada naquela época, no século XIX, no século XX, uma linguagem bem diferente da atual. Vocês vão ver que Machado de Assis transcreveu algo que ocorreu no dia a dia dele, só que ele escreveu de uma forma irônica, usando muitos elementos figurativos, tá bom? Então, vamos à leitura, acompanhe aí. Um caso de burro. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo que lhe parecerá vulgar e porventura torpe. Releve a importância, os gostos não são iguais. Entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de bondes, estava um burro deitado.
O lugar não era próprio para remanso de burros, donde concluí que não estaria deitado, mas caído. Instantes depois, eu ia com um amigo, vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim. Diante do animal havia algum capim espalhado e uma lata com água. Logo não foi abandonado inteiramente. Alguma piedade houve no dono ou quem quer que seja que o deixou na praça, com essa última refeição à vista. Não foi pequena ação. Se o autor dela é homem que leia crônicas e acaso lê esta, receba daqui um aperto de mão. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água. Estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. Meia dúzia de curiosos tinha parado ao pé do animal. Um deles, meninos de 10 anos, empunhava uma vara e se não sentia o desejo de dar com ela na anca do burro para despertá-lo. Então, eu não sei conhecer meninos, porque ele não estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da anca. Diga-me a verdade, não fez, ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos minutos, porém, valeram por 1 hora ou 2. Se há justiça na terra, valerão por 1 século. Tal foi a descoberta que me pareceu fazer e aqui deixo recomendada aos estudiosos. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência. Indiferente aos curiosos, como ao capim e à água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Era um trabalho interior e profundo. Este remoque popular, por pensar morrer um burro, mostra que o fenômeno foi mal entendido, do que a princípio o viram. O pensamento não é a causa da morte, a morte é que o torna necessário. Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é o exame da consciência. Agora, qual foi o exame da consciência daquele burro é o que presumo ter lido no escasso tempo que ali gastei. Sou outro chapolinho, porventura maior. Não decifrei palavras escritas, mas ideias íntimas de criatura que não podia exprimi-las verbalmente. E diria o burro consigo: por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Não furtei, não menti, não matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em toda a minha vida, se dei 3 coices, foi o mais. Isso mesmo antes haver aprendido maneiras de cidade e de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar. Quanto ao zurro, usei dele como linguagem. Ultimamente é que percebi que me não entendiam e continuei a zurrar por ser costume velho, não com a ideia de agravar ninguém. Nunca dei com homem no chão. Quando passei do tio Puri ao bonde, houve algumas vezes homem morto ou pisado na rua, mas a prova de que a culpa não era minha é que nunca segui o cocheiro na fuga. Deixava-me estar aguardando a autoridade. Passando à ordem mais elevada de ações, não acho em mim a menor lembrança de haver pensado sequer na perturbação da paz pública. Além de ser minha índole contrária a arruaças, a própria reflexão me diz que, não havendo nenhuma revolução declarada os direitos do burro, tais direitos não existem. Nenhum golpe de Estado foi dado em favor dele, nenhuma coroa os obrigou. Monarquia, democracia, oligarquia, nenhuma forma de governo teve em conta os interesses da minha espécie. Qualquer que seja o regime, ronca o pau. O pau é minha instituição, um pouco temperada pela teima, que é, em resumo, meu único defeito. Quando não teimava, mordia o freio, dando assim um bonito exemplo de submissão e conformidade. Nunca perguntei por sóis nem chuvas. Bastava sentir o freguês no tilburi ou o apito do bonde para sair logo. Até aqui, os males que não fiz. Vejamos os bens que pratiquei. A mais de uma aventura amorosa terei servido, levando depressa o tilburi e o namorado à casa da namorada, ou simplesmente empancado em lugar onde o moço que ia ao bonde podia mirar a moça que estava na janela.
Não poucos devedores terei conduzido para longe de um credor importuno. Ensinei filosofia a muita gente. Esta filosofia que consiste na gravidade do porte e na quietação dos sentidos. Quando algum homem desses que chamam patusco queria fazer rir os amigos, fui sempre em auxílio deles, deixando que me dessem tapas e punhadas na cara. Enfim, não percebi o resto e fui andando, não menos alvoroçado que pesaroso. Contente da descoberta, não podia furtar minha tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. A consideração, porém, de que todos os burros devem ter os mesmos dotes principais fez-me ver que os que ficavam não seriam menos exemplares do que esse. Porque se não investigará mais profundamente o moral do burro, da abelha já se escreveu que é superior ao homem, e da formiga também, coletivamente falando, isto é, que as suas instituições políticas são superiores a nossas, mais racionais. Por que não sucederá o mesmo ao burro que é maior? Sexta-feira, passando pela praça 15 de novembro, achei o animal já morto. 2 meninos parados contemplavam o cadáver. Espetáculo repugnante. Mas a infância, como a ciência, é curiosa sem asco. De tarde, já não havia cadáver nem nada. Assim passam os trabalhos deste mundo, sem exagerar o mérito do finado. Força é dizer que, se ele não inventou a pólvora, também não inventou a dinamite. Já é alguma coisa neste final de século. A crônica lida faz parte do livro Obras Completas de Machado de Assis, mas originalmente ela foi escrita para ser publicada no jornal. Machado de Assis escrevia para leitores adultos moradores de um Rio de Janeiro entre o final do Império e o início da República, em uma época de escassa democracia. A escravidão havia sido abolida recentemente e em que a maioria da população era excluída de todos os direitos civis. Após a realização da leitura, eu vou dar uma breve explicação sobre o texto lido, tá bom? Sobre um caso de burro. Machado inicia o texto nomeando como crônica aquilo que escreve. Dirige-se explicitamente ao leitor, indicando que conversa com ele. Esse preâmbulo leva o leitor a se sentir considerado e, por isso mesmo, a aceitar o convite para ler a crônica. Logo no parágrafo seguinte, o autor conta quem é a personagem central, um burro como tantos outros. Apresenta também o conflito, que é o problema, que move a narrativa, uma cena de quase morte. Mas observe como ele apresenta tudo isso. Diz que ali não seria um lugar para descanso, indicando certa recriminação. O que faz esse burro aqui? Ele, no entanto, não faz a recriminação explicitamente. A recriminação implícita introduz um tom levemente irônico ao texto. O tom irônico continua quando aponta para aquilo que o menino faria, mas não fez, enquanto o cronista estava presente. Nada garante que não tenha feito depois. E quando exagera o valor da descoberta? Poucos minutos valeram 1 hora, 2 horas, 1 século. E mais que isso, a experiência vivida foi exageradamente importante, o que vale como matéria de reflexão para os sábios. Como se vê, o exagero também é um recurso para a construção da ironia. Como eu disse para vocês, Machado de Assis utilizou de várias figuras de linguagem para escrever a sua crônica. Uma delas é a ironia. O burro é o símbolo da ignorância, daí o inédito, irônico, de estar meditando. Como vocês acham que seria a meditação de um burro? Vocês acham que o exame de consciência que Machado de Assis narrou com tanta veemência, vocês acham que, na verdade, o burro estava fazendo aquilo? Essa situação servirá para que o cronista, o narrador, faça uma reflexão. Começa comparando-se com Chapolin, o sábio francês que decifrou a escrita egípcia, exagerando sua própria importância.
decifrará os últimos pensamentos do burro, que só medita porque está morrendo, não o fazendo enquanto viveu. E quando usa o ditado popular de pensar, morreu um burro, leva o leitor a aproximar-se de certo tipo humano. E para confirmar essa aproximação, Machado de Assis prossegue a narrativa, dando voz ao próprio burro, que fala de si como se fosse homem. Por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. A metáfora do burro vai se delineando, diz respeito a um tipo humano que se ajusta, aceita o destino, pensa de maneira simplista e moralista. Ao continuar a confissão, o animal prossegue indicando as ações que o aproximam de muitos humanos, a transposição de elementos da esfera do humano para do animal, irracional. É um recurso de distanciamento usado pelo autor, que leva o leitor a perceber melhor a crítica feita ao tipo de humano que valoriza a submissão e a conformidade. Ou seja, essa crônica ela foi escrita para a gente refletir sobre determinados assuntos da nossa vida, do nosso cotidiano. A crítica do autor a esse tipo de vida se evidencia ainda mais na filosofia expressa pelo burro, a única que ele pode ensinar, a valorização do porte grave e do controle dos sentidos, ou seja, sua filosofia tem a profundidade das aparências. Depois da confissão do burro, o cronista começa a se despedir do leitor. Não percebi o resto e fui andando. Continua seu caminho, abandonando o bicho à sua sorte, mas ainda ironizando. Diz-se triste ao ver morrer tão bom pensador, mas isso é um pretenso elogio, pois até então não fez mais que depreciar o modo de vida do animal. Nota-se o tom de lástima assumido pelo cronista, quando considera que outros burros continuariam a viver. Ao final do parágrafo, apresenta sua grande pergunta, aquela que foi delineada no começo da crônica. Por que não se investigar o moral do burro? Fica implícita uma exagerada e, por isso, falsa convocação. Sábios, estudem o moral do bicho. Na sexta-feira, ao passar pelo mesmo local, o cronista encontrou o animal já morto. A marcação do tempo cotidiano define o gênero da narrativa, a crônica. O narrador deixa claro que seu texto foi escrito com base na observação dos lugares que se percorre cotidianamente, os lugares familiares que se transformam conforme o momento. Na quinta tarde, o burro agoniza. Na sexta pela manhã está morto. Na sexta tarde, nem cadáver havia. Eis aqui o material da crônica. O autor finaliza o texto retomando sua reflexão a respeito da natureza do animal. Nem inventou a pólvora, nem seu sucedâneo, mais terrível na época, a dinamite, e o despacha. Que descanse em paz. Nós vamos realizar a atividade. A atividade tem 4 questões. A primeira vocês já fizeram, que foi antes da leitura do texto. Vocês iriam escrever a opinião de vocês acerca do título Um Caso de Burro. E agora vocês vão fazer as demais questões, tá bom? As questões são essas aqui. Eu disponibilizei lá no grupo do WhatsApp também, tá bom? Essa aqui é a questão 3, que vocês vão fazer, tem 3 itens, é de responder, tá bom? E a questão 4, que é para vocês identificar os elementos da crônica. Essa atividade é para copiar e responder, ok? O conteúdo foi esse, a nossa terceira oficina da Olimpíada de Língua Portuguesa. Espero que vocês tenham gostado do texto. Um forte abraço a vocês e até a próxima aula. Vocês são nota 10.